Haddad definitivamente não era o ministro da Fazenda que o mercado financeiro queria. Grandes especialistas na área estavam com medo do que o Haddad, como ministro da Fazenda, poderia representar para o futuro do país. E mesmo assim, a Bolsa de Valores subiu quando ele foi anunciado como ministro. Será que o mercado financeiro é realmente aleatório e investir é igual jogar no cassino? Eu já te adianto que não. Tem uma explicação para o mercado reagir dessa forma. E algo que você, investidor, deveria levar para a vida. Meu nome é Elon Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Descomfinanças. Mercado financeiro queria o Meirelles. Isso é um fato. Ele já foi ministro da Fazenda, já foi presidente do Banco Central e fez um ótimo trabalho quando estava por lá. Conhecido por fazer o que precisa ser feito, o Meirelles ganhou apoio por sua persistência e qualidade de gestão. Além disso, ele tem o que é mais importante para um político: jogo de cintura e politicagem. O ministro da Fazenda não precisa e nem deve ser o melhor economista do mundo. Ele precisa ter conhecimento técnico alinhado à habilidade política. E, em um governo de esquerda, o Meirelles passava uma tranquilidade absurda para o mercado, já que ele se tornou conhecido pelo seu comprometimento com as contas públicas. Ele mandou muito bem controlando a inflação lá no Banco Central. Mesmo assim, o nosso ministro é o Haddad. Apesar do mestrado na área, ele não tem nem de longe a experiência do Meirelles. E, inclusive, para aqueles que têm medo do Brasil virar um país comunista, dá uma segurada, porque no mestrado do Haddad, ele criticava o modelo comunista. E esse mestrado foi feito em plena Guerra Fria, com o governo soviético ainda vivo. Então, pelo menos a paz do Brasil não virar um país socialista ou algo do tipo, você vai ter. Depois de falar isso tudo, se o Meirelles era claramente a melhor opção para o mercado financeiro, por que a bolsa subiu depois do Haddad ser anunciado? Isso é um movimento clássico do mercado. Antes de investir, você precisa aprender uma coisa muito importante. Esquece a mídia e esquece as notícias curto-prazistas. O tempo todo somos bombeados com informações. Se você investir com base no jornalismo, você vai perder todo o seu dinheiro. É questão de tempo. O mercado financeiro, ele é inteligente. Pode parecer que não, porque às vezes as pessoas agem de uma forma absurdamente burra, mas ele é inteligente. Ele tenta precificar as coisas com antecedência. O que isso significa, Luan? Isso significa que ele está sempre tentando se adiantar ao que vai acontecer. Que é um exemplo que isso fica muito explícito: pandemia de 2020. Ainda era março, a economia não tinha sentido a crise, mas com pessoas morrendo, aeroportos fechando e o início de um lockdown, o mercado financeiro já tentou se adiantar e pensou: lascou, a economia mundial vai se ferrar. Não sei o que vai acontecer, meu Deus do céu. Será que vai... Meu Deus, todos os países do mundo vão quebrar, o mundo vai acabar? E em pânico, as pessoas começaram a vender tudo. Ah, Luan, mas era óbvio que ia dar ruim ali. Concordo, o mercado se adiantou ao que ia acontecer e os desesperados foram punidos. Isso é óbvio. Agora pensa nesse movimento em menor escala. No momento em que surgiu a oportunidade do Haddad ser ministro, o mercado já balançou. Quando começaram a vazar os rumores de que ele provavelmente seria o ministro, o mercado começou a balançar ainda mais. E aí, quando ele foi anunciado oficialmente, a bolsa subiu. Parece piada, né? Mas não, isso é o comportamento normal do mercado. Quem é velho de casa já sabe. O risco Haddad já estava precificado. Caso o Meirelles fosse anunciado, provavelmente teríamos uma alta bem maior. Mas como isso não aconteceu, o mercado só confirmou o que ele já esperava. O mercado já estava esperando o Haddad. Como o mundo financeiro adora certezas, as incertezas que costumam fazer a gente perder dinheiro, a bolsa continuou seguindo com sua vida e até subiu um pouquinho, porque o mercado agora ficou mais tranquilo. Então, para ganhar o selo anti-mané, você precisa entender que a bolsa geralmente sobe no boato e cai no fato. Ou cai no boato e sobe no fato. Isso significa que você não pode ficar investindo com base em notícias. Se tá na mídia, já tá precificado. Ai, mas se o Haddad ganhar, ele não é a opção preferida do mercado, eu vou investir depois e ganhar muito dinheiro aproveitando a queda. Aí vai lá e não cai, porque já tinha caído antes, o mercado se adiantou. Ai, mas aquela empresa, ela vai ser comprada por uma outra empresa maior ainda. E aí, quando ela for fazer a compra, eu vou investir porque vai subir muito, com certeza. Aí vai lá e não sobe. Isso é um erro clássico de principiante. Só que na prática, geralmente funciona da seguinte forma: o boato sai, que uma empresa provavelmente vai comprar outra, cai na mídia, as pessoas veem aquilo e elas vão correndo para investir. Aí na hora que realmente acontece a aquisição, a alta que aquelas pessoas estavam esperando já aconteceu. E inclusive o movimento oposto pode acontecer. Na hora que a aquisição ocorre, por mais que ela seja boa para a empresa,
as ações dela podem se desvalorizar, porque as pessoas que compraram lá atrás esperando uma subida absurda percebem a cagada que fizeram e começam a vender as ações. Para fugir disso, você precisa ter o que chamamos de pensamento de segundo e terceiro nível e pensamento de longo prazo. Primeiramente, se você investe para longo prazo, essas notícias nem deveriam fazer diferença na sua vida. Somado a isso, você tem que ir para além do óbvio. As pessoas ficam presas no pensamento de primeiro nível. Se isso acontecer, as pessoas vão reagir assim, quando na verdade você tem que ir para o pensamento de segundo nível. Quer um exemplo? Quando o Haddad começou a ser cogitado como ministro, a bolsa reagiu negativamente. Então, provavelmente, na hora que ele for anunciado, a bolsa vai despencar. Esse foi o pensamento de primeiro nível. Vamos pro segundo agora. Tá, mas como as pessoas já se assustaram agora, na hora que ele for anunciado, não vai ter tanta surpresa, então provavelmente o mercado não vai reagir tanto assim. E agora o pensamento de terceiro nível para finalizar. Além disso, o Meirelles pode ser anunciado. E se isso acontecer, isso pode gerar um otimismo exagerado das pessoas. Tá vendo como é muito mais complexo? Você não pode pensar simplesmente no óbvio, você tem que pensar como as pessoas vão reagir ao óbvio e como essa reação das pessoas vão afetar o mercado. E o ideal é você ignorar as notícias cotidianas. Mas se realmente quiser levá-las em consideração, leva pensando fora da caixinha. Pensa nas consequências das consequências das consequências das consequências das consequências. Pensamento de segundo e terceiro nível podem te trazer resultados muito melhores. E não só nos investimentos, como na vida como um todo, né? E um pouco além te ajuda em qualquer área. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.